E nesse momento, eu me senti muito mal, chegando a ficar bastante tonta e com o coração acelerado. Enquanto estava na cozinha bebendo um copo d'água para me acalmar, notei que o som de algo sendo arrastado havia parado. Mas mesmo assim, a coisa ainda ficaria pior, pois a partir deste momento comecei a ouvir sussurros que vinham também do estranho sótão. Saudações! Meu nome é Célia e o fato que eu vou contar aconteceu comigo quando eu me mudei para um apartamento na cidade de São Paulo. Eu nasci no interior do estado, em uma pequena e pacata cidade típica da região. Em 2016, eu prestei vestibular e passei para estudar em uma faculdade na capital do estado. Então, nesse mesmo ano, eu me mudei para um apartamento de um quarto, no último andar de um prédio, em um bairro tradicional e bastante conhecido em São Paulo. Foi a minha primeira vez vivendo sozinha e era tudo muito empolgante para mim. O prédio foi construído na década de 1940, sendo assim, ele era bastante antigo e tinha aquele aspecto de um lugar que possui muitas histórias, com o ar de um passado ainda presente em seus cômodos. Para ajudar nas despesas que eu teria morando ali, consegui um emprego de meio período. Então eu trabalhava em uma parte do dia e estudava à noite na faculdade. Eu estava morando lá já há alguns meses, quando em um determinado dia cheguei em casa do trabalho e fui ao banheiro. Então, vi algo estranho no local. Era uma tábua de madeira que cobria uma abertura no teto que levava ao sótão do edifício. Ela estava quebrada em duas partes e caída no chão. Eu examinei as peças e vi que a tábua tinha uns 3 centímetros de espessura e era muito resistente. Então eu imaginei que o proprietário havia enviado alguém para trabalhar no sótão e, por acidente, acabou derrubando a tábua. Mas, de uma forma ou outra, fiquei com muito medo, pois imaginei que poderia haver alguém lá em cima naquele sótão. Enviei fotos por e-mail ao proprietário, perguntando se alguém esteve lá, e fiz isso com um tom de aborrecimento, já que ninguém havia me avisado de nada. A resposta dele dizia: "Ligue-me assim que puder." Liguei, e ele explicou que ninguém havia estado lá, e os seus 2 últimos inquilinos antes de mim disseram que a mesma coisa havia acontecido com eles, e me prometeu substituir a tábua que servia de tampa para o sótão. E assim ele o fez. Um mês depois, acordei uma noite por volta das 4 horas da manhã, com o meu corpo completamente arrepiado. A sensação era de que alguém estava me tocando. Tudo estava em silêncio, mas então ouvi um som de coisa grande e pesada sendo arrastada pelo teto, bem acima da minha cama. Era como se alguém estivesse puxando, sei lá, um grande saco de batatas. Eu congelei na hora e achei que realmente havia alguém lá em cima, porque não há como um animal fazer um barulho daquele tipo. Depois de 5 minutos, tive coragem de acender a luz. Peguei uma faca na cozinha e caminhei até o banheiro. Foi quando vi que a nova placa de madeira que cobria o buraco no teto estava caída outra vez e quebrada em 2 partes novamente. E nesse momento eu me senti muito mal, chegando a ficar bastante tonta e com o coração acelerado. Enquanto estava na cozinha bebendo um copo d'água para me acalmar, notei que o som de algo sendo arrastado
havia parado. Mas mesmo assim, a coisa ainda ficaria pior, pois a partir desse momento, comecei a ouvir sussurros que vinham também do estranho sótão. Pareciam ser vozes de crianças, e eu podia ouvir claramente uma frase sendo repetida várias vezes. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Não tinha como haver crianças ali. O sótão era isolado do resto do prédio, e a única entrada era pelo teto do meu banheiro. O lugar era completamente fechado e escuro. Só era acessado raramente para alguma manutenção do edifício. Isso me deixou apavorada. Liguei todas as luzes do apartamento para fazer as coisas parecerem um pouco mais normais. Eram 5 horas da manhã e ainda estava muito escuro lá fora. Então eu liguei a TV para tentar relaxar, e foi quando um fusível explodiu. E junto com esse acontecimento, o meu passarinho de estimação, que ficava na cozinha, começou a gritar como se estivesse sendo estrangulado. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Então peguei as chaves do meu carro e saí correndo dali. Sentei no banco da frente do automóvel e esperei até o sol nascer. Quando clareou, comecei a ver pessoas circulando pelas áreas comuns do prédio. E isso me deixou com um pouco mais de segurança, suficiente para me fazer voltar. Quando cheguei ao apartamento, a porta da frente estava aberta, mas achei que poderia ter sido eu mesma quem deixei, por ter esquecido de fechá-la quando eu saí correndo. Fui à cozinha para verificar o passarinho, mas ele não estava em sua gaiola. Eu fiquei aterrorizada de novo. Todas as minhas janelas estavam fechadas, então eu o procurei por toda a parte. Quando caminhei para o banheiro, ouvi o barulho de água sendo chacoalhada. Foi quando eu achei o passarinho dentro do vaso sanitário, já meio afogado e todo molhado. Peguei-o rapidamente, sequei e limpei o bichinho. Por muito pouco, eu o teria perdido. Eu estava muito confusa com tudo aquilo. Às 8 da manhã, liguei para o proprietário e contei o que havia acontecido aquela noite. Então ele comentou: "Nossa, você também ouviu os sussurros." Bem, como o preço do aluguel era muito bom e eu não encontrava outro lugar acessível para mim, fiquei naquele apartamento por mais 18 meses. Ouvi novamente aqueles sussurros estranhos em algumas ocasiões, e 2 vezes a tábua que cobria o buraco no teto se moveu e caiu, mas não chegou a quebrar de novo. Embora atualmente eu esteja morando em outro lugar, o proprietário ligou recentemente para mim e disse que os seus novos inquilinos imploraram para falar comigo sobre algumas coisas que estão acontecendo lá no apartamento. E o que eu disse a ele? Esqueça, agora o problema é deles. Eu é que não volto mais lá.